dividendos, né? Vamos falar de dividendos de CEMIG. A gente vai falar também de pontos importantes aí para você que está estudando CEMIG ou você que já investe, bonificação, atenção também nas datas importantes que nós temos de dividendos, bonificação e também dos próximos eventos da companhia que a gente vai acompanhar com detalhes aí para você que acompanha também o nosso canal. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Thiago. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva. A gente vai começar falando aqui das características, né, da CEMIG, o posicionamento dentro do setor elétrico brasileiro. Importante a gente entender. Nesse conteúdo eu vou dar uma visão particular, mas também serve, né, para você que está estudando a companhia, para você entender realmente as características de CEMIG. Aqui nós temos o posicionamento dela, né? Ela é uma estatal hoje do estado de Minas Gerais, então ela pertence ali ao controle dentro do governo mineiro. O foco dela está aqui, ó, na distribuição de energia, onde ela obtém 67% da receita dela. Então a maior parte ali da receita que é convertida em lucro vem da distribuição de energia. Depois nós temos a comercialização de energia, lá inclusive está crescendo dentro desse segmento, não só no estado de Minas Gerais, mas também ela tem parcerias espalhadas para outros estados no território brasileiro. E geração também de gás e geração de energia. Então ela tem essas características. Então você vê que ela é uma empresa do setor elétrico, né? Porém ela tem ali outras atribuições dentro da sua parte de negócios, de portfólio. Seguindo aqui nós temos também os principais destaques. Aqui ela tem dois códigos importantes, né? Então tem CEMIG 4 e a CEMIG 3, né? Aqui a diferença entre elas, né, a gente coloca como fundamental aqui no relatório, é justamente o tag along, né? O que é o tag along? É aquela proteção para o acionista minoritário em caso de venda, né, da companhia ou transferência ali de controlador. O tag along garante, né, a você mais proteção. Quem tem tag along de 80% é somente aqui as ações 3, que são as ações ON, né? As ações preferenciais 4 têm aqui uma proteção menor nesse ponto de vista e elas não têm o tag along. Então aí é uma questão de você estudar, né? Se você está iniciando, aí se você é um iniciante no mundo, né, dos investimentos em ações, renda variável, talvez você optando pela CEMIG 3 é uma proteção maior. Para quem está mais tempo, já entendeu como é que funciona o mecanismo, né, de investimento, ali a questão do retorno principalmente, né, o custo-benefício das ações, a CEMIG 4 pode ser mais interessante, ela é mais barata em relação à CEMIG 3 e as duas pagam ali o mesmo valor de dividendos. Dividendos aqui que nos últimos 12 meses a companhia pagou cerca de R$ 1,42 aqui por unidade de ação, tanto a ação ON e ação preferencial. E vem crescendo, ó, 42% de crescimento de dividend yield. Então, o CEMIG vem se consolidando aí dentro, né, do setor elétrico, do setor das ações perenes, né, aquelas ações que têm ali um grau de essencialidade, né, para a sociedade, ou seja, empresas que são essenciais, né, como a CEMIG, ela vem se consolidando como uma grande pagadora de dividendos, de proventos. Seguindo aqui nós temos a bonificação, aqui são os últimos anos, ó, que ela pagou bonificação. Destaque para os últimos 2 anos, 2023 não teve, 2022 e 2024 foram 30%, né, de bonificação. Depois a gente vai entender os detalhes importantes ali. Tem as datas também que ela costuma divulgar, né, essa bonificação para você que está estudando, de repente se posicionar antes, né? Depois que anuncia tem aquela valorização, tem o crescimento na cotação, então é importante sempre estar antecipando a questão do mercado. E a bonificação aqui é um diferencial, né? A gente vai entender depois ali como é importante, principalmente para aquele investidor de longo prazo, né? Talvez para quem investe no curto prazo, quer fazer ali uma operação mais curta, não vai ser interessante a bonificação, né? Tem a diluição, mas tem também alguns valores importantes
que agregam principalmente quando você olha para o longo prazo. A gente vai falar depois um pouquinho. Então, bonificação é um diferencial para quem tem uma visão de longo prazo. Quem está no curto prazo talvez não é interessante. E aqui nós temos o grande, né, diferencial da companhia, que é a reserva. A reserva da companhia é bem extensiva, né? Ela tem ali bilhões de reais na sua reserva, onde ela tira, né, uma parte para fazer essa bonificação ou premiar os acionistas com mais unidades de ações. Seguindo aqui, nós temos os próximos passos. Aqui é importante, né? Expectativa nossa em 2025 para CEMIG. Então, dia 20 de março vai ter ali a divulgação dos resultados do quarto TRI e também o fechamento, né, do ano fiscal 2024. Depois, no dia 31 de março, ela vai ter a Assembleia Geral dela, onde ela vai analisar os novos dividendos, as bonificações e também as possíveis recompras de ações. Então, essas datas são importantes. Abril e maio é o período, né, que ela pode ali anunciar novas bonificações. A gente vai dar uma olhada no histórico também, você vai ver que faz todo sentido você entender esse cronograma aqui de CEMIG, né? Seguindo aqui, a gente já fala do cronograma. Aqui está as últimas bonificações de CEMIG. A gente observa que os últimos dois anúncios aqui em cima, ó, 2024 e 2023, a companhia anunciou 30% aqui de bonificação, né, para os acionistas que estavam posicionados, tanto as ações preferencial e também as ações ON. Então, se você tiver uma das duas ali, um dos dois códigos, né, CEMIG 4 ou CEMIG 3, você vai receber a mesma proporção de bonificação. O que é importante na bonificação, né, antes de falar das datas, daqui, o valor base, né? A gente observa que as últimas duas bonificações, ó, foram um valor base de R$5. O que é esses R$5? Inclusive, nós temos um canal, um vídeo bem antigo, quando ela divulgou a bonificação, fiz um cálculo ali com base numa planilha bem simples para você entender que o valor base aqui é justamente o valor que foi emitido, né, essas bonificações. Ou seja, eu, Thiago, como acionista de CEMIG, não paguei, né, esses R$5, ninguém pagou os R$5, porém ele entrou ali como um valor base das novas ações que foram bonificadas. E o que é importante, você viu que o preço médio, se eu tenho um preço médio ali de R$10, de R$9, quando eu tenho uma bonificação, ele acaba diminuindo, inclusive, o meu preço médio. Então você vê que é muita vantagem para você que tem essa visão de longo prazo, né? Para quem está investindo no curto prazo, talvez não vai fazer sentido, mas quem tem ali o foco de acumular ações, né, de realmente gerar patrimônio, é muito interessante você receber bonificação e ainda ter a redução ali do seu preço médio, né? Agora, as datas são importantes, né? Temos aqui, ó, os últimos dois anúncios. Ela fez Datacom em abril, ó, dia 29 de abril de 2024 foi a última Datacom, e também em 2022 ela fez a Datacom, na verdade, no dia 29 de abril, e teve a incorporação no mês de maio. A incorporação foi no dia 3 de maio em 2024 e no dia 4 de maio em 2022. Então, a expectativa nossa fica para abril. Devemos ter já a Datacom e também o anúncio aí possível de novas bonificações. Então, o que fortalece a nossa expectativa para ela bonificar e também anunciar novos dividendos é a saúde financeira. A gente viu que as reservas são bilionárias, a empresa tem um baixo grau de endividamento, ou seja, sobra muito mais dinheiro para ela fazer investimentos e também bonificar e dar a premiação aos investidores, né, com novos dividendos. Seguindo aqui, nós temos agora os dividendos, né, projeção de dividendos para 2025, né? Aqui nós temos um cenário interessante, né? O valor mínimo aqui é 50 centavos, que ela pode anunciar. A projeção aqui, mantendo o payout atual, ó, de 50%, seria R$1,80 por unidade de ação. Então, ela mantendo o que ela já vem fazendo, né? Que é distribuir aqui, ó, 50% do lucro dela destinado aos dividendos, a gente vai ter aqui uma projeção mais realista, né, de R$1,80 que ela deve anunciar em 2025. Lembrando que esse aqui,
R$ 1,80, ele não é um valor líquido, né? Porque a gente não sabe se ela vai distribuir muitos JCP, que tem aquela retenção ali no imposto de renda, né, de 15%. Então a gente coloca aqui no relatório R$ 1,80, que é para você entender um valor base, né? Pode ser mais, pode ser um pouquinho menos, aí vai depender do valor líquido que nós vamos receber. E aqui embaixo é um payout mais de expectativa, né? Se ela aumentar o payout para 60%, pode chegar a R$ 2,30. Então eu, Thiago, ficaria aqui nesses R$ 1,80, que é a expectativa mais realista, né? Dentro aqui da projeção que ela pode pagar de dividendos em 2025. Falando de dividendos, né, CEMIG ela tem uma característica, a gente vai entender aqui dentro desse relatório de dividendos, a gente vai entender a característica de como ela faz os pagamentos, né, de dividendos. A gente observa aqui que em 2024 tivemos bastante, né, Datacom. Ela faz muita Datacom, porém ela tem um histórico de pagamento mais alongado. Então ela faz Datacom num ano e paga no ano seguinte, né? Aí de novo, né? Aqui para quem está iniciando talvez nos investimentos, quer receber dividendos de forma um pouco mais rápida, talvez CEMIG seja uma opção mais para longe, né? Uma opção ali para você ter, depois que formatar toda a sua carteira de investimento, né? Por exemplo, eu, Thiago, tenho posição ali Petrobras, né? Banco do Brasil, que pagam dividendos mais recorrentes, ou seja, dividendos praticamente bimestrais ali, semestrais. Então eles fazem muitos pagamentos durante o ano, então eu tenho uma receita maior de dividendo. Então para mim faz muito sentido colocar CEMIG, né? Eu coloco ali CEMIG e vou recebendo também dividendos, sem contar que a CEMIG está, né, nesse momento aí de crescimento, a empresa tem um bom potencial. Então vai depender muito do seu método de investimento, né? Que não é perfil de investimento, né? Às vezes a gente confunde o que é um perfil, o que é um método. Aqui você tem que entender qual que é a formatação ali da sua carteira de investimento e se faz sentido, né? Colocar CEMIG ou outra empresa que tem essa característica de pagar dividendos, né, de forma mais alongada. Então a gente observa aqui no histórico de CEMIG, em 2024 ela fez bastante Datacom, então ela faz muita Datacom, porém ela paga tudo no ano seguinte. Então tivemos, inclusive, a partir de março. Então a expectativa nossa que nessa reunião que ela vai ter na Assembleia Geral agora em março, ela já anuncie, né, Datacom para abril e também março. Só que ela faz pagamentos alongados, né, 2025. Então ela faz Datacom num ano e faz o pagamento aí no ano seguinte. Para mim faz sentido justamente, né, pela consolidação da carteira, como eu tenho outras empresas que garantem ali dividendos bimestrais, trimestrais, semestrais, né? Então faz sentido ter CEMIG na carteira, sempre com foco, né, de acumulações aí para o longo prazo. Então falamos nesse conteúdo de CEMIG, né, informações valiosas aí para você que já investe ou você que está estudando uma elétrica para colocar na sua composição, né, de carteira para o longo prazo. Lembrando que CEMIG tem essas características, né? Então bonificação, dividendos, é tudo voltado para aquele investidor que quer realmente fazer parte do modelo, né, de negócio da companhia, que é focado no setor elétrico, né? A maior parte hoje distribuição de energia, mas ela está buscando ali aumentar a sua participação no mercado elétrico, justamente ampliando a comercialização de energia, as vendas de energia para outros estados pelo território nacional. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!